entenderam não. A paz do Senhor Jesus. Amém. Aí sim, nós temos a paz de Deus, a paz de Jesus, e é uma boa noite para nós, não é não? Podia estar bem pior, já imaginou? Você sabe que você podia estar no hospital nesse momento? Sabe que você podia estar com uma enfermidade? Sabe que você podia estar com uma situação bem pior do que já está? Mas você está aqui, na casa do Senhor. Deus te trouxe a este lugar, porque Ele queria falar com você. Deus te trouxe aqui para que você pudesse falar com Ele também, entregar a Ele o nosso louvor. Então, que bom que você veio na casa de Deus. Deus honra quando nós damos esse passo de fé e estar na casa dele, amém? Esse momento que a gente tem também de entregar as nossas ofertas. Então você que tem a sua oferta, o seu dízimo, gostaria que você fizesse isso agora, neste momento em que nós oferecemos a Deus o nosso louvor, também através de dízimos e ofertas. Você sabe que é um princípio de Deus para as nossas vidas, de darmos a Ele o que já é dele, mas com fidelidade, com amor, em obediência, nós temos esse ato, amém, de fé, de entregar a Deus tudo o que Ele nos dá. Nós temos várias maneiras que você pode doar, online, pelo envelope, e o bom de você poder dar online ou pelo aplicativo é que quando você não está aqui, você pode também fazê-lo, em qualquer lugar. Olha só que coisa boa, né? Então, o mundo muda, a gente muda com o mundo. Então, você não tem desculpa de ser fiel nos seus dízimos e ofertas, aonde você estiver. Amém? Lembra que o valor que Deus coloca no seu coração e a sua atitude, como está o seu coração quando você dá a Deus? É essa que vale. É a atitude do seu coração. Você tem um coração generoso de ser fiel a Deus naquilo que Ele te deu? Ou você tem problema em dar a Deus? Então ore, fale com o Senhor e Ele vai falar ao seu coração. Mas o momento que você tem a oportunidade, a gente vê na Bíblia, né? Quando isso hoje em dia também, quando você vai visitar alguém importante, né? Na Bíblia a gente sempre via isso quando iam visitar o rei, eles sempre traziam uma oferta para o rei, um presente. Nunca ninguém entrava na presença de um rei de mãos vazias. Você vai visitar alguém importante ou alguém que você não vê há muito tempo, você leva um presentinho, não é assim? Quando você está na presença do Rei Jesus, nunca entre de mãos vazias. Sempre entrega a Ele aquilo que já é dele. Mas com gratidão e com generosidade, você o faz em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Quero abençoar a sua vida. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este momento, Senhor, que estamos aqui na Tua casa. Senhor, este momento que nós entregamos a Ti as nossas ofertas e nossos dízimos, fazemos com alegria, Pai, porque sabemos que Tu és o Deus, Tu és o dono da prata e do ouro, e nós entregamos a Ti, Deus, aquilo que Tu tens dado a oportunidade de termos. Pai, queremos ser mordomos, ó Pai, daquilo que Tu nos deste, cuidar daquilo que Tu nos entregaste na mão. Ó Pai, neste momento o Senhor possa multiplicar, ó Pai, o celeiro dos seus filhos, da sua casa. Multiplica, Senhor, provê, Pai, que a sua provisão possa chegar aonde nossos olhos às vezes não enxergam, mas que em nome de Jesus o Senhor possa abrir portas, ó Deus, e sobreabundar da Tua provisão sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre este lugar. Pai, multiplica os nossos recursos para que possamos sempre ter para abençoar famílias, para abençoar pessoas e essa comunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode entregar e nós vamos continuar com o nosso culto. Hoje é um culto de comunhão, de ceia. E é um culto muito importante para mim, para você e para Deus. Amém? Porque Deus ama quando nós lembramos do sacrifício que o Filho dele fez na cruz.
E o tema dessa mensagem é o poder da mesa do Senhor. Há poder na mesa do Senhor. Você crê nisso? Há poder no sangue de Cristo. Há poder naquilo que Ele entregou a nós na cruz. Há poder porque Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Padeceu na cruz do Calvário por amor a nós. Feche os teus olhos mais uma vez e faz essa oração comigo. Senhor meu Deus, obrigado pelo teu Filho Jesus. Espírito Santo, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler Salmo 23. Salmo bem conhecido, né? Um dos salmos mais lindos da Bíblia, escrito pelo rei Davi. Vamos ler Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo e a tua vara e teu cajado me protegem. Para por aí. Você crê nisso? Você crê? Quando você lê isso, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. É uma afirmação que Davi está fazendo. Você crê? Mesmo quando você anda pelo vale da morte, por tribulações, por dificuldades, por trevas, períodos problemáticos, Deus faz uma afirmação. E Davi fala assim: não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Uau! Quando você está passando por dificuldade, na dificuldade, você tem que recitar esse salmo aí. Mesmo que eu estou andando pelo vale, por um problema sério, está difícil, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E você declara isso com fé, que mesmo na dificuldade, o Senhor te afirma que Ele está contigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe que o pastor, ele tinha a vara para duas coisas. A vara e o cajado. Sabe para que servia? Quem sabe para que serve o cajado? Exatamente. Sabe por que tem aquele coisa assim? Porque quando está indo por um mau caminho, o pastor pegava no pescoço mesmo e falava: vem cá, né? Aí não, vem cá. E a vara, às vezes, era para corrigir mesmo, porque ele tinha que dar uma varada. A ovelha, dizem, né, historiadores, que a ovelha é tonta, ela é boba. Ela não sabe decidir as coisas. Por isso que o pastor precisava dar varada nela o tempo todo. E o cajado vem cá, não é por aí não. E é interessante que quando o pastor estava indo com as ovelhas em algum lugar e tinha uma que ia para outro lugar, ele ia lá nela porque tinha que doer nela. Ela tinha que sentir que aquilo ali não era bom para ela. E aí tinha que trazer ela de volta. E nesse processo, o cajado às vezes doía. E a vara. Quem já levou varada quando era pequeno? Olha, eu levei várias. Eu era um pouquinho complicado quando eu era pequeno. Era não, ainda sou. Mas eu lembro, amo o meu pai e amo
o jeito que ele disciplinava a gente. E às vezes ele falava, ele falava assim, quando eu chegar em casa a gente conversa. Você já sabia que o negócio não era só conversa não, era umas 2 varadas. E tinha vez que ele falava, vai lá e pega a vara, escolhe uma. Era assim. Aí eu pegava a mais fininha, né? A mais fininha. E era assim mesmo. Mas sabe, naquela época eu não gostava, não. Mas hoje eu dou muito valor pela disciplina que meu pai me deu. A disciplina de o bom pai, ela tem que existir, mas com amor. Nunca com rancor, no nervosismo, mas com amor. A disciplina, ela é bíblica. Nos termos bíblicos. Não abusar de bater. Amém? Mas a disciplina, ela é muito importante. E por isso que o Davi fala isso. Porque a vara, o cajado, ela consola, mas ela corrige também. Por isso que ele colocou aqui. Porque mesmo que você passe pela sombra da morte, você não teme mal nenhum. Mas a vara e o cajado te consola. E ele te traz de volta no caminho que você deve andar. Amém? Versículo 5. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor preparou hoje um banquete, a mesa do Senhor, para nós. Deus preparou esse momento chave na vida do povo de Israel, na nossa vida hoje e na vida futura. Nós vamos sempre lembrar do sacrifício de Cristo, porque Ele preparou a mesa, e às vezes a mesa é na presença dos seus inimigos. Todas as pessoas. Deus vai preparar mesas para você sentar com o seu inimigo. Porque na mesa há restauração. Na mesa há momentos chaves. E como Jesus sempre usou a mesa para discipular, para amar, para ensinar e para ter momentos íntimos com aquele que amavam Ele também. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Esse óleo, ele é o óleo do perdão, o óleo da restauração, o óleo da cura, o óleo da unção. E ele transborda. E Davi termina de uma maneira tão linda que ele fala: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Outra afirmação: certamente. Não é se, e não é com dúvida. Certamente a bondade e o amor leal de Deus te seguirá todos os dias da sua vida. Afirmação. Não tenha dúvida disso. E quando você estiver passando por momentos difíceis, recita esse salmo. Você tem que saber esse salmo de cor. Sem precisar ler a Bíblia, você tem que saber ele na sua memória, no seu coração. Certamente eu sei que a bondade e o amor de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Afirmação. Deus afirma, certamente a bondade dele me seguirá. E aí eu afirmo, Davi afirma, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu quero compartilhar isso com vocês hoje, sobre o poder da mesa que Deus prepara para você. Sabe, quando eu chego à mesa do Senhor, eu preciso abordá-la
com uma apreciação diferente. Não é simplesmente mais um culto. Não é simplesmente uma ceia. É a ceia. É o momento mais importante da nossa vida como cristão. É o culto mais importante da nossa vida, porque é o momento que nós lembramos do sacrifício feito por Cristo na cruz. Sem o sacrifício, nós não estaríamos hoje aqui. Sem o Cordeiro de Deus na terra, nós não estaríamos aqui hoje celebrando isso. Então é um momento tão especial que precisa simbolizar para você, não como um momento comum, mas o mais especial. E todas as vezes que você tiver a oportunidade de participar da ceia, você lembrar da mesa com Cristo e da mesa de Cristo. A última ceia que Jesus teve com seus discípulos, ela é tão significativa para a nossa fé, que nós devemos tomar muito cuidado de nunca fazer só porque é mais um dia. E a revelação completa que está envolvido nessa refeição, nessa mesa, é que o poder da ceia do Senhor e da comunhão que nós celebramos e lembramos, ela vai lá em Êxodo 12, mais de 5.000 anos atrás, quando o povo de Deus celebrou a Páscoa, quando ela foi instituída, quando o povo de Deus estava preso no Egito, e eles estavam então saindo do cativeiro, e Deus disse para eles preparar um cordeiro. E Deus explica como que eles tinham que preparar esse cordeiro, e como eles tinham que comer o cordeiro. E ao ali matar aquele cordeiro, eles tinham que pegar o sangue e colocar sobre a porta, porque o anjo da morte iria passar. E ali já estava colocando em ato profético o que iria acontecer com Jesus. Deus já estava instituindo a Páscoa. E aquele cordeiro que o povo no Egito comeu ali, já estava significando o sacrifício de Jesus na cruz. E aquele sangue do cordeiro que estava colocando sobre o umbral da porta, iria significar que o anjo da morte não iria entrar ali. Era um sinal de Deus para cada família. E a Bíblia explica em Êxodo 12 que quando eles se assentassem na mesa com o cordeiro preparado da maneira que tinha que ser, eles tinham que comer dele todo. Não só um pedaço, mas todo. E o sangue daquele cordeiro é o que iria livrar aquela casa do mal. E quando você lembrar desse sacrifício, você tem que lembrar que o sangue do cordeiro, ele livra de todo o mal. Ele cura de todo o mal. Ele traz uma restauração e uma proteção que só o sangue de Cristo pode fazer. Ou pode te dar. É interessante que a Bíblia diz que era um anjo de morte, não era demônio. Era um anjo, porque era algo que Deus estava fazendo. Porque o povo do Egito e o faraó tinham endurecido o coração para não soltar, para não liberar os israelitas. E foi algo que o faraó precisava. Porque mexeu no mais importante dele, que era o filho, que era o primeiro, era o primogênito. E o faraó falou, não vou soltar. E aí Deus falou, não vai? Você está preparado então? E ele prepara o povo de Israel da maneira que tinha que ser feita com o cordeiro. E aquele sangue, em inglês tem o termo de Passover, né? Em português é a Páscoa, mas em inglês ele é exatamente o que isso aconteceu, é Passover. O anjo iria
passar sobre a casa. E aonde tivesse aquela marca, ele não iria entrar. Agora você imagine que trazendo para a realidade de hoje, se o sangue de Cristo, se um anjo não podia entrar, porque tinha uma marca do sangue de Cristo, imagina o diabo. Olha só o poder que o sangue de Cristo tem. Será que você usa o sangue de Cristo da maneira correta? Será que você tem colocado o sangue de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todas as áreas da sua vida para o diabo não entrar por ela? Ou você tem áreas da sua vida e portinhas e janelinhas que você ainda deixa aberta porque de vez em quando um demôniozinho entra ali e aí ele faz a festa? Em áreas da nossa vida que nós temos dificuldade. E o sangue de Cristo não está ali. Porque você tem aquela dificuldade e você não solta ela, você não fecha a janela. E aí o diabo está sempre lá, porque ele sabe que você é fraco naquela área. Porque o sangue de Cristo não está ali, porque se tivesse, você não faria as coisas que você faz. Mas nós temos que ter essa sensibilidade e essa revelação de saber que a Páscoa que foi instituída no Velho Testamento é a mesma de hoje. E o sangue do Cordeiro que está sobre nós, sobre a nossa casa, te livra de todo o mal. Milagres acontecem na mesa do Senhor. Foi uma aliança que ele fez com o povo de Deus naquele tempo, e ele faz conosco hoje também. E Jesus, na Páscoa do Novo Testamento, 2 dias antes de ele ser preso e morto, ele prepara essa mesa. E ele fala para os discípulos, eles perguntam: Senhor, aonde nós vamos passar a Páscoa? Porque é uma celebração que acontece até os dias de hoje em Israel. Eles celebram a Páscoa de uma maneira que nós não entendemos. O judeu celebra de uma maneira exata a Páscoa. Mas nós celebramos a ceia do Senhor, que nos faz lembrar do sacrifício. Então Jesus iria passar a Páscoa com os seus discípulos, e os discípulos perguntam: Senhor, aonde nós vamos passar a Páscoa? Mateus 26. E Jesus, interessante como Jesus sabia das coisas, né? E ele fala: escuta, vocês vão pelo caminho e vocês vão encontrar um homem com uma jarra de água. É aquele lá que vocês vão perguntar. Lembra do jumentinho? Jesus falou: vai lá que você vai achar o jumentinho daquele jeito, do jeito que eu estou te falando, vai lá. É o mesmo jeito. Ele falou: você vai encontrar esse homem com uma jarra, e aí vocês vão pedir para ele, porque ele tem um quarto em cima. E é lá que nós vamos preparar a ceia, a Páscoa. Deus já falando para você no seu coração, escuta, e Ele te dá até os detalhes de algo. Ele fala: faz assim, vai ali. E aí você fala: não, desse jeito eu não quero. Não dá certo. Não será possível. Não pode ser. E Deus dá os detalhes para você de como tem que ser feito. E a gente escolhe da nossa maneira. Quando Deus já determinou até o detalhe. E a gente não é sensível para entender. Jesus fazia isso várias vezes. Como eu já falei assim, aqui Jesus não fazia sentido nenhum. Mas era por fé. Você não precisa ver. É só obedecer. E os discípulos entenderam que mesmo eles não entendendo o sentido que Jesus fazia, eles faziam anyways. Porque eles sabiam que a palavra do mestre é o que fazia o sentido. E eles com obediência faziam. Igual quando Pedro chega a Jesus e fala: Jesus, a gente precisa pagar imposto. Ok. E aí? Então, Jesus, tem que pagar, já estamos atrasados. E Jesus falou: tá bom, vai lá e pesca um peixe. Dentro do peixe você vai achar uma pérola, uma dracma, uma moeda. Vai lá e paga o seu e o meu. Simples, né?
Eu imagino Pedro olhando para Jesus, hã? Como assim? Pedro, vai lá, eu já dei a ordem para o peixe. Deus já deu a ordem para as coisas acontecerem na sua vida. Você só tem que obedecer, fazer. Se não faz sentido, melhor ainda, porque aí você tem que atuar na sua fé. Porque é a fé que determina aquilo que você não vê, mas você crê que ela existe. E é exatamente, Pedro foi lá, pescou o peixe, Jesus, o senhor tem razão. Ele vai lá e paga o imposto dele, Jesus, está tudo certo. Fico imaginando essas cenas com Jesus, né? Quão interessante seria o diálogo que os discípulos tinham com Jesus, que várias vezes você vê nos evangelhos, eles questionando Jesus, mas como assim, Jesus? Não faz sentido não. Ele falou, é assim mesmo. 5.000 pessoas, e Jesus dando um sermão ali, e os discípulos de Jesus estão com fome. Ok, dá de comer. Era simples para Jesus. Porque ele já via lá na frente. O que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. Só tem isso aí? É o suficiente. Jesus, mas tem 5.000 pessoas. É isso aí mesmo. Só isso que precisa. Organiza todo mundo aí, senta todo mundo. Porque Jesus é organizado. É coisa específica. Não é de qualquer jeito, não. Não é qualquer peixe que você vai pescar. É um peixe. Não é do nosso jeito. Senta as pessoas, organizam eles. E aí pega os cestos. E aí vocês vão partindo o pão. Enche o cesto primeiro. Jesus, mas só tem 2 pão. É isso mesmo. A ordem já foi dada. A graça já foi dada a Deus. Faz. E aí ter fé para possuir é que às vezes é o nosso problema. Você pode até ter fé de orar, Senhor, o negócio está difícil, está complicado, mas eu tenho fé que tu podes fazer, e você faz aquela oração. Às vezes é uma oração bem simples, Senhor, eu preciso da tua ajuda aqui agora, em nome de Jesus. Acabou, é só isso que você precisa. Só que aí o problema é ter fé para você possuir aquilo que você está pedindo. Aí é onde o problema nosso entra. Porque aí a gente tem dúvida. Mas será que vai acontecer? Será que Deus pode fazer? Quando Deus já determinou o como, o quando, o porquê, está tudo certo. É só você crer pela vontade dEle, porque não é do meu jeito, não é quando eu quero, é quando Ele quer. Porque tem vezes que a porta vai fechar e não, você pode fazer o que você quiser fazer, mas se a porta fechou e Jesus falou, está fechado, não bate aí que tá, eu já fechei, não é essa. É espera para a próxima. Você não está nem preparado para abrir essa porta aí. Então eu nem vou deixar você abrir. E naquele dia Jesus prepara a ceia. E ele traz a presença dele na mesa com os discípulos. Em Êxodo 12, quando eles estão preparando a Páscoa, o cordeiro está na mesa, sobre a mesa. Quando Jesus institui a ceia, ele está na mesa, com eles, a presença física dele. Hoje, quando nós participamos da ceia do Senhor, Jesus não está aqui fisicamente, mas há um memorial sobre o que ele fez. O suco, o vinho, representa o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido por nós. O pão representa o corpo de Jesus, que foi quebrado. E ele mesmo ensina aos discípulos como fazer. E ele nos ensina, por isso que nós fazemos isso hoje. E ele fala, quando vocês fizerem assim, lembra do meu sacrifício. Lembra dessa noite. Lembra que eu sou o cordeiro que Deus deu para a remissão dos seus pecados.
É por isso que quando nós participamos da ceia, você sente algo diferente. E tem que sentir mesmo. Você tem que sentir a presença do Senhor neste lugar. Quando você tocar no pão e você tocar no copo, você sentir a presença do Senhor, porque é a única maneira, preste atenção nisso, é a única maneira de você tocar na fé, é tocando no pão e no copo, que representa o corpo e o sangue. A fé é o quê? É a convicção das coisas que você não vê, a certeza de coisas que não existem, mas que você crê. Isso é fé. Então você não vê a fé. Mas a ceia é a única maneira de você ver a fé física. Por quê? Porque Jesus falou: este é o meu e este é o meu. E quando você tocar no pão, e você comer dele, e quando você beber o suco, o vinho, você saber que está representando algo físico na sua fé, e naquilo que você não vê, mas você sente, porque representa o corpo e o sangue de Cristo. Isto é celebrar a ceia. É entender esse elemento de fé físico. E lembra disso, é a única coisa fé física que você vai ver na sua vida. Tudo é resto de fé. A sua oração, Deus, os anjos, as portas se abrindo que você não vê, é tudo pela sua fé. Você tem que crer que já está feito. E acontece. Mas quando você celebrar a ceia de Cristo, é você sentir Deus em forma física. E Jesus Cristo de uma forma física, como você nunca sentiu antes. A aliança que Cristo fez naquele dia. E Davi viu isso quando ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando você diz isso com fé, não é que nada vai te faltar, porque às vezes falta, mas o que você tem é tudo o que você precisa. É isso que o versículo 1 fala: o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que eu preciso. E Ele prepara a mesa, há uma unção nessa mesa, há cura nessa mesa. O cálice do Novo Testamento é uma restauração, Ele restaura a nossa alma. Ele cura a nossa alma, Ele cura o corpo físico. E quando você participa dessa refeição com fé, ela é ativada. O poder da mesa é ativado sobre a sua vida. E há uma promessa de Deus sobre a sua mesa. Porque quando Ele instituiu isso à Páscoa, Ele falou que quando vocês comerem, vocês terão vida longa. Vocês terão a minha presença. Vocês terão a minha cura, prosperidade, frutífero. E vocês vão ver os seus inimigos caírem na sua frente. Porque Ele já preparou a mesa. E a unção que existe sobre você, ela se transborda. E aí você vai entender que estar na casa do Senhor não é fisicamente estar aqui na igreja, mas a casa do Senhor é o que? É você. Você é o templo do Espírito Santo. Então o seu templo, ela tem que testemunhar Cristo todos os dias da sua vida. É saber que aquilo que você faz, aquilo que você fala, ele testemunha Deus, Cristo e o Espírito Santo. Tem pessoas que nunca vão ler a Bíblia, amigos, talvez família, nunca vão ler esse livro,
Porque eles olham assim e falam, não, esse livro é muito grande. Essa aqui é meu, né? Olha só. Eu não entendo. Eu não sei. Eu não creio. Mas talvez você é a Bíblia que muitos estão lendo. E aí? Que Deus que você está representando? Qual é a fé que você representa para os outros que estão te lendo? Será que você tem representado a fé viva de Cristo? Quem Ele é? Ou aquilo que você segue um dia, outro dia você não segue? Será que Jesus é simplesmente o seu Salvador? Ou Ele é Senhor da sua vida? Porque são duas coisas diferentes. Jesus é o nosso Salvador. É. Convicção. Jesus morreu por nós. Ele remiu os nossos pecados. Ele pagou o preço. Então Ele nos salvou. O sangue de Cristo nos salvou. Redimiu. Ponto. Mas para que Ele seja Senhor da minha vida, eu tenho que entregar a Ele tudo que eu sou. A minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de falar, a minha maneira de andar. É mais ou menos assim, funciona como se fosse um seguro. Você tem seguro de casa, seguro de vida, seguro de carro, né? Então a sua salvação é como se fosse um seguro. Agora, você já teve situações que o seu seguro não cobriu aquilo que você achava que cobria? Você teve um acidente, aí às vezes é sua culpa. Aí o seguro fala assim, você é o culpado, a gente não paga por completo, você tem que pagar dedutível e é uma parte só. Se a pessoa tiver seguro, amém. Se não tiver, você está em água, você está com problema. Mas não é seguro? Por que não cobre? Porque não é completo. É algo que você pensa que você está. A salvação, ela só é completa se eu continuo a minha vida com Cristo. Se Jesus é Senhor da minha vida, então a minha salvação e Ele sendo Senhor da minha vida, está tudo certo. Porque quando eu precisar do seguro, Ele já é Senhor sobre a minha vida. E Ele me cobre, porque eu estou ligado, eu estou andando, eu estou fazendo. Agora experimenta ter Jesus só como o seu Salvador. E aí você anda a sua vida do jeito que você quer. Um dia tá bom, outro dia não tá. Um dia você segue, outro dia você já não quer seguir mais. E aí você tem um acidente. E aí vem o adjuster. Então, meu senhor, seu seguro cobre daqui, mas o resto é por tua conta. A gente viu isso com furacão, né? Eu achei que o seguro da minha casa pagava tudo. Não é assim não. O meu vizinho tinha o fence, como é que chama? Cerca. Só que a cerca dele não estava attached. Ela não estava ligada na casa. Cara, eu nem sabia disso. Aí o adjuster veio, eu estava lá com ele, e aí o adjuster só olhou assim na casa e ele viu que a cerca terminal, e nem encostado na casa estava. Sabe o que o adjuster falou? Então, meu senhor, a cerca não faz parte da casa. Mas como assim não faz? Não está ligada. Não cobre. Eu até falei, mas peraí, a cerca foi feita na cidade. Não tem problema, a gente sabe que você tem cerca, mas ela não faz parte da casa, porque ela não está ligada. Nós não... E o cara falou bem assim, eu não vou cobrir a sua cerca, meu senhor. Acabou. Cerca. A salvação que ninguém entra na casa. Pelo menos não pula, né? Mas não entra bicho, não entra cachorro. É a salvação da casa. Mas é o Senhor da casa? Vocês estão vendo a diferença?
Aí tem outras coisas na casa que o seguro não cobre. Se é danificação do furacão, eles fazem a inspeção. Se for, eles cobrem. Mas tem coisas na sua casa que tem negócio no seguro lá que você nem sabe que existe. E eles fazem isso para você não saber mesmo. Porque eles não precisam pagar tudo. Por quê? Porque o seguro, ele fala que é total, mas não é total. Você tem que ter algo a mais. A sua salvação não é total. Você sabia que você pode perder a salvação? Eu quero ler um versículo contigo. Hebreus 10. Hebreus 10, 26. E isso é um tópico teológico que abrange muita coisa. Há um contexto aqui. Algumas denominações falam e afirmam que você, uma vez que você está salvo, você está firmado na fé. É um selo, né? Mas não é bem assim não. Porque veja só o que diz esse versículo. Hebreus 10, 26. Porque se nós pecamos deliberadamente, isso quer dizer, se eu peco sabendo, com consciência, depois que recebo o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Porque se eu peco deliberadamente, sabendo, com consciência, uma vez que eu já fui salvo, uma vez que eu já fui liberto, e eu volto para o mesmo hábito, o mesmo problema, o mesmo pecado, e eu vivo naquilo, a Bíblia me afirma, que fala assim, ó, você sabendo e recebendo do conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. E ele falou assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então essa verdade ali está falando de Jesus. Se você recebeu o conhecimento de Jesus e ainda continua fazendo o que você acha que você quer, porque Ele não é Senhor da sua vida, porque quando Jesus é Senhor da sua vida, você não fica do mesmo jeito, e você muda, e mesmo que você caia em alguma coisa, em alguma falha, mas você segue o seu caminho com Cristo, já não resta nenhum sacrifício pelo seu pecado, o que significa que você está perdido, mesmo sendo salvo. Vamos ler outro. 2 Pedro 2, 20 a 22. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. E fala assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador, encontra-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, então em pior estado do que no princípio. Olha só, se você já conhece da verdade, e você foi escapado da contaminação do mundo, significa que você já foi salvo, já foi remido, você conhece, só que você encontra novamente nela enredado, você está dominado por ela, pelo pecado, aí fica pior do que quando você não sabia. Cara, isso aqui é profundo, escute só, está em pior estado. Versículo 22, teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as coisas para o santo mandamento que lhes foi transmitido, confirmado neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, e ainda a porca lavada volta a resolver-se na lama. Forte, né? A Bíblia está falando assim: Jesus te salvou, fato. Jesus morreu na cruz, fato. Não há nada contra isso. Jesus já pagou os seus pecados na cruz.
E toda vez que você pecar, a graça de Jesus te perdoa. Só que, se eu continuo fazendo os mesmos pecados, sabendo da verdade, eu estou pior de quando eu não sabia e fazia. Então isso que significa que se hoje eu aceito Jesus e eu continuo uma vida com Cristo e de repente, por causa das circunstâncias da vida, eu volto do que eu era antes, eu volto ao velho homem e eu faço as mesmas coisas que eu fazia e eu caio sabendo, porque a Bíblia fala, se você peca sabendo que você está pecando, é pior ainda, porque já não há interessante como que a Bíblia ela é bem explícita, né? Ela fala o que é. O cão volta ao seu próprio vômito. Ele volta lá e come do mesmo pecado. É normal já. Ou então a porca lavada, né? O porco faz o quê? Ele volta para a lama. É o que ele sabe, não é? Quando nós pecamos sabendo do que estamos fazendo, é a mesma coisa. Tenha essa consciência na próxima vez. Tenha essa foto na sua cabeça. Se você pecar algo que Deus já te livrou, já te limpou, já fez, já te mudou, e aí o inimigo conhece aquela área e ela fala, não tem problema não, vai lá, faz de novo. Tenha essa foto na sua cabeça, você está comendo o seu próprio vômito. Sabe por quê? Porque tem que ser consciente, você tem que saber que aquilo ali, cara, não dá, não vai, não pode. E essa consciência tem que doer na nossa vida, da gente saber que não pode viver no mesmo erro. Porque se algo acontece com você, e se você morre hoje, para onde você vai? Eu não sei. O único que sabe é Deus. Agora o que eu sei é o que a Bíblia me diz. É que se eu morro fazendo os mesmos pecados que eu sei que eu não deveria fazer, sabe o que vai acontecer? Vocês sabem, né? Jesus vai olhar assim, vamos pegar o livro aqui. Aí tem vários livros, vocês sabem disso, né? Tem vários. Livro das boas obras, livro da vida, e é o livro da vida que ele vai pegar. Ok. Você fez boas obras, você serviu o pobre, você serviu na igreja, você amou as pessoas, você falou de mim para as outras, mas lembra daquele pecado que você não conseguiu se livrar? Lembra que você já foi remido pelo meu sangue e você continuou fazendo a mesma coisa? Então, não te conheço. Mas sabe o bom? Sabe qual que é a notícia boa? É que quando a gente peca, a gente erra, o sangue do Cordeiro te limpa, e ele te restaura, e ele te renova, e ele te mantém vivo nele, porque há poder no sangue de Cristo. E a maior coisa que você pode fazer em dias de dificuldades é clamar pelo sangue de Cristo. O sangue perdoa, o sangue limpa, o sangue restaura e o sangue faz o milagre acontecer. Não importa o que é que você fez, a Bíblia te garante que há remissão para os seus pecados, mas ela também fala que eu preciso manter a minha vida com Cristo, mesmo em dias maus, sabendo que o sangue dele é o que faz a diferença de eu estar no mundo ou estar nele. E quando ele é Senhor da sua vida, mesmo na sua dificuldade, ele vai lembrar
Não, eu sei que você tinha uma dificuldade. Eu sei que você tinha uma fraqueza, mas quando você fazia aquilo que você sabe que era errado, a coisa que você fazia rapidinho era vir aos pés de Cristo. É vir ao altar do Senhor, é vir à presença dEle e clamar o sangue do Cordeiro. Aí você tem total certeza, e quando você chegar nos pés de Cristo, Ele vai falar, não tem problema, você fez isso, e Ele vai falar tudo que você fez. Só que Ele vai lembrar assim, mas toda vez que você fazia, você vinha no meu pé. Você tinha o sangue de Cristo. E aí Ele vai falar, entra. Porque você me conhecia. E você sabia aonde que você tinha que vir. Quando você estava em problema. Mas se manter nos caminhos do Senhor é o que faz a diferença. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo, Ele limpa todo o nosso pecado. E a mesa do Senhor é a única coisa que nós devemos tocar na fé fisicamente. E quando você lembrar da mesa do Senhor, o sacrifício dele se torna visível. Você vê o pão, você vê o cálice, e você lembra da cruz, e você lembra de Jesus na mesa com seus discípulos, mesmo o que iria traí-lo. Mesma mesa. Mesma mesa. Lembra do sacrifício de Cristo por você. Lembra que Ele morreu por você. E quando você recebe essa revelação, essa visão, você fica feliz. Eu sou feliz. Eu tenho fé. E eu sei. Porque Ele diz que aonde Ele estiver, nós estaremos também. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você está ficando sem alegria, sem força, venha para a mesa. É na mesa que Ele te restaura, que Ele te transforma. E quando Jesus estava com os discípulos ali falando, escuta, é assim que vai ser. Quando vocês partirem o pão, lembra do meu corpo que foi quebrado. Quando vocês beberem do vinho, do suco, lembra do cálice, lembra do meu sangue que foi vertido na cruz por você e por mim. E essa comunhão que vamos ter agora, preparado para você e para a sua família, lembra do sacrifício de Jesus, e todas as vezes que você participar, olhe para cima. Deus instituiu, Deus preparou, e Ele mandou o Filho dele, Jesus, para morrer por nós. Olhe para trás, lembra do sacrifício de Jesus lá atrás por nós. Lembra do que Ele passou por você, para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade de participar da ceia. Olhe para dentro, examine-se você mesmo, examine-se a sua vida, como você está com Cristo. E sabe, naquele momento que eu vou falar algo aqui e me escute com amor. Sabe quando você não participou de ceia porque você acha que você estava em pecado? Você acha que você não era digno de participar? Você sabe o que você fez? Você pecou. Sabe por quê? Porque Jesus te convida para a mesa para exatamente remir o teu pecado, para limpar a sua vida, para restaurar o que está errado, porque é na mesa do Senhor que há uma transformação, há uma restauração, há completamente a obra terminada em Cristo para nós. Então a próxima vez que você vier à igreja, e você sabe que você está em pecado em algo, não importa o que seja, examine-se o homem a si mesmo, e tome o cálice, sabendo que há remissão
no sangue de Cristo. E você clama o sangue: Senhor, tô mal, tá ruim, não tenho forças, pequei contra ti, mas eu clamo o teu sangue que me remiu, que me salvou, que me curou, e você toma em nome de Jesus. É assim que Jesus ensinou. E lembre do poder do sangue de Cristo. Se você entende quem Jesus é, por que Ele morreu, se você entende que o corpo é o pão, se você entende que o cálice é o sangue, e você entende que Ele morreu pelos seus pecados, e você entende que Ele ressuscitou, e você entende que Ele vive e está, tome. E se há algo em você que precisa ser mudado, e aí você pede que o sangue de Jesus tem poder, e tem mesmo. Por que é que a gente clama isso, né? Está passando uma dificuldade, você vê algo assim, a primeira coisa que você tem que falar é: o sangue de Jesus tem poder. E clama mesmo, porque há poder, não só na sua palavra de clamar o sangue, mas há poder no sangue dele. Aleluia. Aleluia. Sangue de Cristo tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando você chega nessa mesa hoje, há um poder sobrenatural de Cristo sobre a sua vida. Com humildade, aproxima-se desta mesa hoje, lembrando que o Cordeiro de Cristo, o Cordeiro, o Cristo, está assentado na mesa contigo. Sempre que você chegar nessa mesa, você não pode se aproximar dela sem o Cordeiro. Não pode se aproximar dela de uma maneira comum, mas sabendo que se há mancha na sua vida, o sangue de Cristo te lava de todo o pecado. E eu termino com isso. Sabe quando você... Eu ia falar hoje de manhã, não falei, né? Eu só dei a... Sabe quando alguém já bateu o nariz e começa a sangrar? Aí você está na roupa, ela mancha a sua roupa. É interessante que o que a Bíblia diz que o sangue de Cristo faz? O que o sangue de Cristo faz? O que o teu sangue faz? Pegou aí? E em Apocalipse fala que nós teremos vestes brancas, lavada no sangue. Uau! Cara, você já parou para imaginar isso? O sangue suja, o sangue mancha, mas você vai ter veste branca, lavado com o sangue dele. Então não importa como você vai chegar até ele, mas depois dele, tudo muda, tudo fica branco, tudo é lavado pelo sangue de Cristo. Feche os teus olhos neste lugar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, muito obrigado pela tua morte, pela tua ressurreição no teu Filho Jesus Cristo. Pai, muito obrigado porque naquele dia do Calvário, Pai, naquele dia que tu preparastes a mesa para os discípulos e tu instituísse ali, Senhor, a comunhão, a ceia, de quebrar o pão, de beber o cálice. Pai, nós queremos lembrar disso hoje, desse memorial, com amor, com carinho, com louvor, com humildade, de chegar até a tua mesa, Pai, de uma maneira diferente, sabendo que o teu sangue tem poder, sabendo que tu remiste os nossos pecados e tu lavaste a nossa vida, e nós somos transformados para viver uma vida contigo. E em nome de Jesus, ao participarmos dessa ceia hoje, papai, nós queremos lembrar do teu Filho. Louvado seja o teu nome, Jesus.
exaltado seja o teu nome santo. Tu és o Senhor das nossas vidas, não só Salvador, mas Tu és Senhor das nossas vidas. Pai, Tu comanda a minha vida, a minha família, esta igreja, essa cidade, em nome de Jesus. Nós entregamos, Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão, em nome de Jesus.